Olha, hoje a gente vai fundo na história de um carro que nasceu de uma visão bem específica. Criar não só um carro de rua, mas o melhor carro de todos os tempos. É a história de um projeto que começou sem aceitar nenhum não, sabe? E que, no final das contas, redefiniu completamente o que um supercarro podia ser. Então, será que ele é o maior supercarro de todos os tempos? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Mesmo décadas depois do lançamento, essa discussão ainda pega fogo. Para a gente entender o porquê, a gente tem que voltar lá para o comecinho, para o exato momento em que essa máquina incrível foi imaginada. Se tem um número que resume a lenda do F1, é esse aí, 386,7 km por hora. Essa foi a velocidade máxima oficial. E o mais impressionante disso tudo é que mais de 20 anos depois, ele ainda é o carro de produção com motor aspirado mais rápido do planeta. É um feito de engenharia que beira o inacreditável, sério. Bom, toda lenda tem um começo, né? E a do McLaren F1 é curiosa. Ela não nasceu numa pista de corrida, não. Nasceu numa sala de espera de aeroporto, por causa de um voo atrasado. A história por trás disso é simplesmente fantástica. Pensa só, 1988, a McLaren tinha um domínio absurdo na Fórmula 1, mas aí veio a única corrida que eles não venceram, em Monza. No dia seguinte, a cúpula da equipe, Ron Dennis, Mansour Ojegi, Creighton Brown e o gênio do design, Gordon Murray, tá lá, presa no aeroporto de Milão. E aí, naquela espera, eles começam a conversar sobre o futuro. Sabe, o que a gente faz agora? E foi nesse momento que a ideia surgiu. E se a gente pegasse toda essa nossa tecnologia, toda essa nossa excelência da Fórmula 1 e colocasse num carro de rua? Ok, ter a ideia é uma coisa, transformar em realidade é outra, bem diferente. E para isso era preciso uma visão de gênio. E essa visão veio da mente de um cara que é, sem exagero, um dos maiores engenheiros da história do automobilismo, Gordon Murray. A filosofia do Murray era clara como água. Para ele, cada componente, cada parafuso, cada curvinha na carroceria tinha que ter uma função. Ponto. Nada de enfeite, nada de tecnologia que atrapalhasse a conexão entre quem dirige e a máquina. O objetivo era um só, a experiência de dirigir mais pura e visceral que o dinheiro pudesse comprar. E essa filosofia toda se resumia em 3 pilares principais. Primeiro, leveza. O Murray era obcecado em tirar peso. A meta dele era 1.000 quilos. Segundo, potência pura, de motor aspirado de alta rotação, para ter aquela resposta imediata e um ronco de arrepiar. E terceiro, e talvez o mais radical de todos, zero assistências eletrônicas. Nada de ABS, nada de direção assistida. Era só o carro e o talento de quem estava no volante. E essa ideia de foco total no piloto nos leva à característica mais icônica do F1, né? Para ter experiência perfeita, quem dirige tinha que ficar no centro, igualzinho num carro de Fórmula 1. Mas como saber se isso ia funcionar num carro de rua, com passageiros? A solução foi genial na sua simplicidade. Eles construíram um protótipo, uma maquete de madeira, só para testar o layout de 3 lugares. E viram que sim, a visão era totalmente viável. Beleza, o conceito estava definido, mas agora faltava o principal, o coração da fera. E a busca pelo motor perfeito acabou sendo um dos maiores desafios de todo o projeto, mas também um dos seus maiores acertos. A primeira porta que eles bateram foi a da Honda, que era parceira da McLaren na Fórmula 1. Mas a Honda meio que ficou em cima do muro, hesitou. Aí, num fim de semana de Grande Prêmio, o Gordon Murray encontra um velho conhecido, o Paul Roche, da divisão M da BMW. A conversa foi super direta e a resposta do Roche foi música para os ouvidos do Murray. A gente constrói um motor para você. E nossa, que motor eles construíram! O resultado foi o lendário S70-2, um V12 de 6,1 litros, que já no primeiro teste no dinamômetro entregou quase 630 cavalos de potência. Isso era quase 80 cavalos a mais do que a meta original do Murray. Para aquela época, era uma potência absurda, monumental. E falando nesse motor, a gente chega num dos detalhes mais famosos do carro, o cofre do motor. E não, aquele ouro todo não era para ostentar, nada disso. Depois de testarem vários materiais, a equipe descobriu que a folha de ouro de 24 quilates era simplesmente o melhor refletor de calor que existia. Era essencial para proteger a estrutura de fibra de carbono do calor infernal do V12. Ou seja, era pura função de novo. E aquela obsessão do Murray por leveza deu um resultado impressionante. Mesmo com aquele V12 gigantesco e um interior para 3 pessoas, o F1 pesava em torno de 1.140 quilos. Agora bota isso do lado dos rivais da época.
A gente está falando de centenas de quilos a menos. Era uma vantagem de performance, assim, esmagadora. O mais curioso é que a McLaren nunca quis construir o carro mais rápido do mundo. O foco era outro, era a experiência de quem dirige. Só que, quando se junta um motor potente pra caramba, com um chassi super leve e uma aerodinâmica de ponta, bom, aí coisas inesperadas acontecem. Isso foi lá em 1993, durante uns testes no circuito de Nardo, na Itália. O protótipo XP3, com o Mika Häkkinen no volante, bateu 370 km por hora. E aí, naquele exato momento, sem nem ser o objetivo, eles quebraram o recorde do Jaguar XJ220. Foi ali que a ficha da equipe caiu. Eles tinham criado uma coisa muito, mas muito mais rápida do que eles imaginavam. Mas esse recorde sem querer não foi o fim da história. 5 anos depois, em 1998, já no finzinho da produção do carro, a equipe resolveu levar o protótipo XP5 para a pista de testes da Volkswagen. Era a prova final. Eles tiraram o limitador de giros do motor e o piloto Andy Wallace foi para a pista para cravar a marca que ficaria para sempre na história. Olha, se a história do F1 parasse por aí, já seria uma lenda. Mas não, ainda tinha mais um capítulo para ser escrito. E esse capítulo se passaria no palco mais difícil, mais desafiador de todos, as 24 horas de Le Mans. O Gordon Murray batia o pé. O F1 é um carro de rua. Mas os clientes dele não queriam saber. Eles insistiam que queriam correr com o carro. A McLaren acabou cedendo e criou a versão GTR. E foi aí que a genialidade do projeto original ficou escancarada. As mudanças foram mínimas. E o mais irônico de tudo, para poder competir, eles tiveram que reduzir a potência do motor. E aí chegamos em Le Mans, 1995. Era a estreia da McLaren na corrida. E o cenário era terrível. Caiu um dilúvio, choveu por 16 das 24 horas. E foi nessas condições, as piores possíveis, que uma coisa mágica aconteceu. Durante a noite, o piloto finlandês J.J. Leito deu um show, uma aula de pilotagem. Com a visibilidade quase zero, ele era mais rápido que todo mundo, passando até os protótipos que no papel eram muito superiores. E nas palavras do próprio Lerro, o carro era simplesmente perfeito para a chuva. A combinação daquele torque absurdo do V12 com a tração natural do carro transformou o F1 GTR numa arma imbatível no molhado. Enquanto os outros patinavam, ele simplesmente ia embora. O resultado final foi um massacre. Não só o carro número 59 venceu a corrida na classificação geral, como os outros F1s chegaram em terceiro, quarto e quinto. Foi um domínio absoluto, uma vitória histórica para um carro que, no fundo, era um carro de rua, na sua primeira vez na corrida mais difícil do planeta. Essa vitória em Le Mans foi o que cimentou, de vez, o status do McLaren F1. Ele não era mais só o carro de rua mais rápido. Agora, ele também era um campeão de Le Mans. E esse feito incrível nos leva, claro, ao seu legado. Hoje em dia, o F1 já transcendeu o mundo dos carros. Ele virou uma peça de investimento, quase uma obra de arte da engenharia. Como só foram feitas 64 unidades de rua, cada um deles é raríssimo, super valioso e alcança valores astronômicos em leilões. O lugar dele no panteão dos maiores automóveis de todos os tempos já está mais do que garantido. E tudo isso nos traz de volta àquela primeira pergunta, né? O McLaren F1 foi só uma proeza da engenharia da sua época, um monte de soluções brilhantes para um único objetivo, ou ele é algo mais? Uma obra de arte que nunca envelhece, cuja beleza está tanto no design quanto na filosofia por trás dele? No fim das contas, a resposta talvez seja as duas coisas. E é por isso que, até hoje, a lenda do F1 só faz crescer.